obrigado ao José Eduardo Franco, à Paula, a todos vós por terem vindo. O meu trabalho incide sobre a Real Mesa Sensória, que funcionou 9 anos sob o Marquês de Pombal, quando começou ainda Ponte de Oeiras, depois, nos últimos anos, Marquês de Pombal, e essa tese que resultou neste livro que está aqui, numa capa que não é inteiramente correta, uma vez que ela, o subtítulo é diferente do título definitivo. A Real Mesa Sensória depois durou até à década de 1790, mas já fora do período de incidência da minha tese, que é até 1777, é até a exoneração do Marquês de Pombal, e eu estive 15 anos a trabalhar nela. Portanto, a instituição durou 9 anos, eu demorei 15 anos na tese de doutoramento, com muitas interrupções pelo meio. Se juntarmos a tese de mestrado, isso é ainda mais longo, o que levou muitos amigos meus a zombarem amistosamente de mim e dizer: ainda bem que não foste estudar a Inquisição, porque se tu, com uma instituição que durou 9 anos, demoraste 15 a escrever, com a Inquisição a tua tese iria ali para os 400 e tal anos a ser completada, e portanto nunca mais a líamos. Assim, com a Real Mesa Sensória, apesar de tudo, a coisa foi mais célere. O livro foi editado no ano passado, e permitiu-me trabalhar durante esses anos nos cerca de 900 documentos a que os censores na altura chamavam exames completos aos livros que lhes chegavam às mãos. Havia também um outro tipo de exame que eles chamavam exame simples, que não carecia da realização do relatório, e esse inclui coisas como, por exemplo, a seguir veremos quando ligar, folhetos, cardápios de restaurantes, o equivalente a cartazes para por exemplo, anunciar espetáculos, calendários, cartas de jogar, gravuras, todo o tipo de folhinhas. A Real Mesa Sensória tinha jurisdição sobre todo o tipo de material impresso e, portanto, muita coisa passava pela mão dos censores que, sim... é preciso ir aqui nas definições. Ok. Para mudar. Okay. Não é isto. Monitores. Mas não aparece aqui nenhum dispositivo detectado. Bem, mas eu vou avançando assim e depois logo se vê. Ela em princípio deveria estar aqui a aparecer. Liguei. Ora, a Real Mesa Sensória corresponde a uma criação do que poderíamos chamar a terceira fase. Aquilo que eu às vezes chamo a terceira fase do pombalismo, só para efeitos puramente de facilidade da nossa parte. Os 27 anos, desde a chegada de Sebastião José de Carvalho e Melo, do regresso a Portugal, a sua inclusão entre os secretários de Estado do rei Dom José como secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, e depois, em 1777, finalmente a sua exoneração após a morte do rei. São 27 anos que podemos dividir de uma forma mais... ou eu divido para meu uso pessoal em 3 fases. Primeira fase, consolidação de poder até 1759, quando ocorre o que vai ser para o regime, sob todos os pontos de vista, um verdadeiro terremoto político do reinado de Dom José. Esse terremoto é o do atentado, ou suposto atentado ao rei, depois, cuja resposta envolve a execução dos Távoras e dos seus aliados supostos conjuradores no atentado ao rei. Portanto, 1759, a execução dos Távoras, a expulsão dos jesuítas, a reforma dos estudos secundários, inicia um período que nós poderíamos chamar de repressão e reforma. E depois, em 1768, inicia-se um período de algum apogeu na política cultural do pombolismo, com o intuito de deixar a sua memória pré-escrita. E em 1768 é um ano, desse ponto de vista, tão importante como 1759,
porque é o ano de partida de uma série de... acho que já está... Acho que agora é só ir aqui, não? Deixa-me ver se aparece, não? Ele está em modo de... Sim. Paula, desculpa. Em 1768, abril e maio, não são só os meses do decreto que institui a Real Mesa Censória e, e também do seu regimento, como o da criação da Real Tipografia Régia, hoje Imprensa Nacional, também da criação do Real Colégio dos Nobres, também é um ano importante para os nossos estatutos da Universidade de Coimbra, e é um ano importante para o que eles na altura chamariam uma reforma do gosto em termos teatrais. Porque é em maio de 1768 que é representado pela primeira vez oficialmente, tinha havido uma representação privada na primeira metade do século XVIII, o Tartuffe, de Molière, 99 anos depois da sua estreia na corte de Luís XIV, e com a personagem que, como todos sabemos, representa o arquétipo de um hipócrita religioso, alguém que se aproxima de uma família sob o pretexto de ser um homem devoto, mas que utiliza essa exteriorização da devoção para enganar a família, para conquistar ascendente psicológico sobre essa família, um pater família chamado Orgon, com a ambição de ter dinheiro, património, poder sobre pessoas e seduzir, depois a certa altura, não só a mulher como a filha de Orgon. Este hipócrita religioso é descoberto, desmascarado pelo rei na versão francesa da peça. Na versão portuguesa ele aparece vestido de jesuíta, não é muito subtil essa adaptação e o que ela quer dizer. Basicamente, a imagem do jesuíta que o pombolismo tinha criado encaixa muito bem na própria imagem do Tartuffe na peça. E depois agora acho que ficamos sem bateria no computador. Mas pronto, não há problema. Acho que é melhor prescindirmos do PowerPoint e eu não me distrair mais com isso e, portanto, continuar só com a apresentação. Não só o Tartufo serve bem, encaixa bem, liga bem com a imagem que já desde 1759, com a expulsão dos jesuítas, em 1761, com a execução do padre Gabriel Malagrida, que tinha defendido que o terremoto de Lisboa tinha sido um castigo de Deus. Estas figuras encaixam bem com o Tartufo, como, ainda por cima, na peça portuguesa, é um ministro do rei que desmascara o hipócrita, e, portanto, claramente uma alusão a Pombal, mas, acima de tudo, essa primeira representação do Tartufo no Teatro do Bairro Alto serve para, basicamente, mudar a agulha com um intuito e uma decisão claramente política por trás em relação ao gosto teatral que era predominante entre os espectadores, principalmente lisboetas da altura, que eles definem como sendo uma mudança do gosto espanhol para o gosto francês, gosto espanhol de que repreendem sempre o facto de ser inverosímil, acima de tudo, de ser irrealista na forma como muitas vezes os vilões do teatro espanhol são castigados por Deus, o que remete de novo para toda a questão ligada à interpretação do terremoto como castigo divino ou como um fenómeno natural, de causas naturais naturalmente provocadas, como a certa altura vão dizer os censores, e portanto um teatro francês também cujas motivações da intriga se passam todas no interior, com mais unidade
teatral no interior da própria peça, em vez de necessitarem de intervenções de Deus ex machina. Isto vai criar, a seguir à representação do Tartufo, nos anos seguintes há pelo menos mais 9 representações de peças de Molière até ao fim do Consulado Pombalino, com um problema suplementar, que é o de como representar o Dom Juan. Uma vez que o Dom Juan era uma peça de Molière ao gosto espanhol, com tema espanhol e com um protagonista que era castigado por Deus no fim, transformado em estátua de pedra. Na versão portuguesa ele simplesmente arrepende-se no fim. Portanto, não há castigo divino, não há Deus ex machina na peça. Ou seja, a dicotomia entre teatro francês, gosto francês e gosto espanhol é, em grande medida, politicamente, artificialmente criada naquela altura. Se formos ler a maneira como o Molière se defendeu perante o partido devoto na corte de Luís XIV do facto de fazer teatro que eles consideravam profano, a primeira resposta dele é dizer: o teatro nasceu na religião e, se não acreditam, perguntem aos nossos vizinhos espanhóis onde o teatro nasceu com os alvos religiosos. Portanto, aqui está como Molière não via esta separação tão clara quanto isso. Ela é, de certa forma, recriada, introjetada na memória estética do século XVIII em relação ao século XVII, e o pombalismo cria esta divisão, e não só a cria, como basicamente exclui, isso vê-se no trabalho da Real Mesa Sensória, tudo o que é teatro ao gosto espanhol, a favor deste teatro que eles consideram mais naturalista e verosímil ao gosto francês. Verosímil. Aquilo que eu vos queria mostrar há bocadinho é um exemplo de uma das coisas que passa pelo exame simples. É um panfleto que anuncia um espetáculo teatral no passeio público, um espetáculo que aparenta ser um espetáculo de marionetas e de quadros vivos. Portanto, tudo isso foi censurado também durante aqueles 9 anos da Real Mesa Sensória, mas acima de tudo temos em 900 documentos diferentes que se reportam a 1500 livros, ou textos, alguns ainda não são livros, são manuscritos, ou conclusões académicas, um património riquíssimo das opiniões de censores acerca de todo o tipo de textos. A Real Mesa ficou com os direitos de censura que antes eram da Inquisição, dos bispos e do desembargo do Paço, a censura que foi vigente durante 2 séculos ou mais, e que é que chamamos de tripartida, por causa de ser dividida entre estas 3 instituições. Censura essa que funcionava em rede, com a utilização de censores, alguns ad hoc para um texto ou outro texto. Portanto, se é um livro de direito canónico, indo buscar cada uma das instituições, os bispos, os inquisidores e o desembargo do Paço, os censores especializados que poderiam ler aquela obra. Censuras essas que, quando eram positivas, eram publicadas conjuntamente com os livros. Portanto, isso todos conhecemos quando vamos à Biblioteca Nacional, quando vamos à Torre do Tombo, qualquer outra biblioteca que tenha textos do século XVII, nomeadamente, vemos que eles são prefaciados, têm as censuras positivas como para textos. Se uma das 3 censuras fosse negativa, o livro não era publicado, mas se as 3 fossem positivas, o livro era publicado com as censuras. O que, por sua vez, gerava uma nebulosa em torno dos livros, que permitia a estes censores, individualmente, de forma ad hoc, intervirem em livros da sua área de estudos ou de especialização. Tornava o sistema de censura quase co-definido com o próprio sistema de produção intelectual e literária. Portanto, os autores eram basicamente os mesmos. Excluía dessa censura os textos produzidos no estrangeiro, porque esses eram basicamente os que eram considerados censurados pelo Index Romano, e o Index Romano aplicado na jurisdição do Reino de Portugal e dos seus domínios. E tinha este aspecto que, logo no decreto institutório da Real Mesa Sensória, depois no seu regimento, é considerado muito pernicioso para o Estado
daquilo a que nós poderíamos chamar o campo literário, eles chamariam a luz pública, daquela época, que é o facto de os censores aproveitarem as censuras para, como diz o regimento, creio, da Real Mesa Censória, para alardearem a sua erudição. As censuras, ao contrário de uma imagem que a partir do século XIX e XX se criou sobre a censura, as censuras desta época são objetos intelectuais por si mesmos, são bem investigados e fundamentados, têm notas de rodapé, têm citações dos clássicos, são textos argumentativos, nomeadamente estas censuras positivas, que, aparecendo conjuntamente com os livros, sendo elas próprias publicadas, também refletiam a erudição do próprio censor, e isso puxava pelos censores para fazerem das censuras textos que não eram só acerca do texto em si, mas que eram acerca da sua própria erudição. Os censores, depois de serem chamados a desempenhar esse papel pela Inquisição, o desembargo do Paço, ou a censura do ordinário, a mais antiga de todas, a dos bispados, assumiam também o título de censor como um dos títulos que utilizavam e, portanto, não, ao contrário do que acontecerá na época contemporânea, ser censor não é matéria de desdouro nem de vergonha para um autor, para um intelectual, para um erudito, para um académico. Pelo contrário, censor do Santo Ofício, censor do desembargo do Paço, aparece nas titulaturas que os autores utilizam no século XVII e no século XVIII, como sendo uma matéria de orgulho, porque é um outro título que reflete aonde é que chegou a carreira, o percurso intelectual de um determinado autor. Com a Real Mesa Censória, tudo isto muda. Em primeiro lugar, os censores passam a ser profissionalizados, estatalizados e centralizados. Passam a ser um grupo bastante pequeno, portanto, deixa de haver, em regra, às vezes pode acontecer para um texto de matemática, de medicina, de uma língua que nenhum censor da Real Mesa Censória domine, pode ser chamado de um censor exterior, mas, em geral, os censores que, sob os olhos dos quais são lidos todos os livros e todos os textos com destino de publicação naquela época, são censores profissionalizados, que têm um salário, que têm férias pagas, que reúnem todas as terças-feiras e todas as quintas-feiras, em princípio todas as terças-feiras, depois quando há muito trabalho, todas as terças e todas as quintas, na Secretaria da Real Mesa Censória, que é, se não imediatamente, pelo menos sabemos que na altura da inauguração da estátua equestre de Dom José I, portanto, a 6 de junho de 1775, aí já a Real Mesa Censória estava há bastante tempo na Praça do Comércio, na ala oriental da Praça do Comércio, ou seja, do lado da Alfândega. A parte do arsenal ainda não estava construída. Um mês antes de morrer o rei, há uma doação à Real Mesa Censória também da ala ocidental da Praça do Comércio, portanto, da ala do arsenal, para a Real Mesa Censória fazer aí a Biblioteca Pública do Reino. Portanto, se por acaso o rei tivesse durado mais um bocadinho, era aí que nós teríamos a Biblioteca Pública do Reino. E ela seria também dirigida pela Real Mesa Censória. Porquê? Porque a Real Mesa Censória tem uma espécie de depósito legal. Todos os livros devem ser enviados à Real Mesa Censória. E que todos os livros são estes, são todos os livros importados para serem vendidos nas livrarias do reino e dos seus domínios, todos os livros que vêm, portanto, os barcos são inspecionados para se verem tudo o que eles têm em termos de livros, os livros que vão para o Brasil também, o Luís Carlos Vilalta, na altura da Universidade Federal de Minas Gerais, estudou isto a fundo. Todos os manuscritos com destino a serem publicados passam também pela Real Mesa Censória. Todos os livros já publicados, mas que vão ser reeditados, reimpressos, passam pela Real Mesa. Todas as conclusões académicas, todos os textos teatrais que se destinam a ser ora impressos, ora representados, ou ambas as coisas, passam todos pela Real Mesa também. E, portanto, os que são suprimidos, que é a expressão que eles utilizam, para eles, censurar é simplesmente examinar ou analisar o livro, quer positivamente, quer negativamente. As decisões que podem tomar são
vão de suprimir o livro, aquilo a que nós hoje em dia chamamos um livro ser censurado ou ser proibido, ser suprimido, ser emendado, o que acontece muito mais, evidentemente, com livros manuscritos. Não existe tanto aquilo que encontramos na censura da Contra-Reforma, que são ordens de expurgação de livros, não é? Que aparecem no Index Expurgatorium, em que esses índices têm as passagens nos livros que devem ser rasuradas pelo próprio leitor e pelo fiel católico, e, portanto, são também, ao mesmo tempo, autênticos catálogos das heresias que se encontram nos livros, que elas estão ali resumidas. Mas é verdade que esse gesto é implementado por muitos fiéis católicos em obediência ao Index Expurgatorium, e portanto as pessoas vão lá e rasuram mesmo as partes dos livros. Isto acontece menos com os censores da Real Mesa. Eles tendem a emendar os livros que ainda não foram impressos e tendem a fugir ao máximo de deixar a marca da censura no livro que já está impresso. Portanto, no livro que já está impresso, a decisão é muito mais binária, ou ele é suprimido, ou ele é publicado. Há uma solução intermédia que é o livro ser reservado à leitura a quem tenha uma licença própria para tal. É o que acontece muito com o dicionário de Bell, por exemplo. Os censores reconhecem a importância daquele dicionário, acham que aquele conhecimento não deve estar ao acesso de todos e muitas vezes dizem que o dicionário, neste convento ou naquela escola, deve estar num armário com uma chave e que só devem ter acesso a esse armário e a essa chave para ler o dicionário os leitores que tiverem licença para tal. De qualquer forma, isto é relativamente raro. É relativamente raro os livros que são reservados, cuja leitura é reservada, e é relativamente raro também os livros que são queimados em cerimónia pública. Mais uma vez aí, a censura da Real Mesa regride tanto quanto possível para uma espécie de caixa negra que está fora do escrutínio e fora até da visibilidade pública. Há livros que são queimados em praça pública. O discurso sobre a verdadeira causa do terremoto, o juízo sobre a verdadeira causa do terremoto do padre Malagrida é um desses casos. Apesar do próprio autor já ter sido queimado, o livro vai ser queimado também, com uma decisão já posterior, tardia, se assim quiserem, eu creio que é de 1772, portanto 11 anos depois da execução do padre Malagrida, pela Real Mesa Censória. Há uma nova censura ao juízo da verdadeira causa do terremoto que está, eu creio que foi enviada aquela antologia censória, portanto todos tiveram por e-mail, portanto terá seguido para todos vocês uma antologia da censura pombalina, que pode ser um bocadinho a coluna vertebral na Pombália de uma edição destes boa parte destes textos são inéditos. São textos que eu transcrevi na Torre do Tombo, tenho cerca de uma centena deles transcritos, portanto correspondem a um pouco menos de 10%, ou um pouco mais de 10% se contarmos os documentos daquilo que foi censurado na Real Mesa. Foram textos que eu traduzi por razões de interesse, porque precisei de os utilizar na tese, mas está uma lagrida. Portanto, aí o livro é queimado publicamente. Outro livro que é queimado publicamente é o ano 2440 do Louis Sébastien Mercier, a que eu regressarei no final, porque me parece que ele nos permite fazer um argumento interessante. Portanto, pouca publicidade dos atos da censura e nenhuma publicidade às censuras. Precisamente com essa justificação de as censuras não servirem, deverem ir ao âmago dos textos e não servirem para alardear a erudição dos censores, elas devem ficar todas, as positivas e as negativas, portanto, na mesa, nos arquivos da mesa, onde elas são bem catalogadas. Aí o historiador não tem grandes problemas, nem o arquivista terá tido, porque, como é típico das instituições pombalinas, elas à partida são logo muito eficazes como máquinas de gerir informação, de aguardar, às vezes de a publicitar, mas isso é uma das coisas que surpreende, desde logo, o historiador. Está tudo muito bem organizado e 200 e tal anos depois é fácil encontrar tudo. As censuras estão guardadas, não são publicadas. Os livros que
que são aprovados passam a sair só com a menção com licença da Real Mesa Censória, mas nunca mais trazem as censuras positivas. Os censores são profissionalizados, como eu já disse, e, portanto, a Real Mesa passa a funcionar como uma caixa negra. O que eu tinha para vos mostrar no PowerPoint é a diferença entre a censura pré-1768 e pós-1768 pode ser definida como a diferença entre uma nebulosa e uma caixa negra. A nebulosa é termos um sistema de censura onde há 3 instituições principais que vão buscar censores ad hoc para avaliarem cada um dos livros que deseja ser impresso. E, portanto, esses livros têm que fazer o caminho das 3 instituições até recolherem as 3 censuras, publicadas pelo livro, etc. Portanto, é uma nebulosa que corresponde quase à própria delimitação do campo literário. E para a censura pombalina nós temos um sistema que, na imagem que eu tinha para vos mostrar, tem uma espécie de uma caixa negra que pertence apenas à coroa. O próprio índex romano deixa de valer para a jurisdição do Reino de Portugal e dos seus domínios. É construindo um índice novo do reino. Essa caixa negra tem lá dentro 20 censores. Esses 20 censores trabalham semanalmente naqueles textos, todos de que eu vos falei, tomam as suas decisões e tomam as suas decisões de acordo com um critério que é o critério supremo para eles, que é a dignidade, este livro ser ou não digno da luz pública. Esta é a fórmula que aparece sistematicamente no fim das censuras. Uma fórmula que imediatamente traz à mente o texto do livro do Habermas sobre as transformações estruturais da esfera pública no século XVIII. Há uma consciência muito grande da parte dos censores de que existe uma esfera que não é a esfera oficial do reino e não é a esfera privada, é a esfera pública, ou cívica, ou cidadã, ou burguesa, ou como quisermos chamar. Essa esfera é uma esfera onde um século tão iluminado como o século XVIII, eles reclamam-se permanentemente das luzes do iluminismo nas suas próprias censuras. Este livro não deve sair numa época tão iluminada como a nossa. Este livro não é digno da luz pública por trazer tantas falsidades, ou por ser tão mal escrito, ou por ser tão mal traduzido, ou por ter personagens inverosímeis, etc, etc. Mas o critério máximo é o da luz pública, e acessório a esse critério, o definir se um livro é digno da luz pública é, acima de tudo, definir se ele é útil ou não é útil. Se é útil e termos correlatos, se é instrutivo, se no máximo, como zona de fronteira, se é útil aos curiosos, ou se tem uma diferença interessante. Sendo esta palavra interessante, este adjetivo utilizado de uma maneira muito diferente da acessão que ele ganha com o romantismo. Com o romantismo, interessante é um termo, acima de tudo, subjetivo, quente, se assim quisermos, não é? Quer dizer, da diferença temperamental entre uns e outros. Aquilo que eu acho interessante é diferente daquilo que o José Eduardo acha interessante. Nesta época, interessante é utilizado ainda com a sua acessão original, que é muito semelhante à de lucro. Aliás, a palavra para juro, em português não é assim, mas na maior parte das outras línguas europeias é interest, é o juro, não é? Da taxa de juro, e depois gera também o interessante do interesse, digamos, romântico, subjetivo, pessoal, etc. Portanto, para eles, a diferença interessante é, por exemplo, um livro trazer um índice que não vinha na primeira edição. Ou este volume estar organizado de uma maneira que não é a mesma maneira que está organizado o primeiro volume. Portanto, essa é uma diferença interessante. Ou seja, proveitosa, lucrativa e não deleitosa. Portanto, eles tentam avaliar os livros de forma objetiva. Às vezes têm polémicas por causa disso, polémicas entre censores. Um dos interesses das censuras serem secretas é que nos permitem ver o que é que eles discutiam entre eles. O que é que discutiam, e que eu vos posso dizer de interessante, se calhar nos dois sentidos. Por exemplo, se o censor deve ler um livro sem saber quem é o autor, ou se deve ler um livro e avaliá-lo dependendo de quem for o autor. Isto era importante para a avaliação do Voltaire, que é um dos autores de que eles mais falam.
Bem, por um lado, o Cândido deve ser suprimido, porque o Cândido tem ofensas à nação portuguesa, tem ofensas à Universidade de Coimbra, isso é que não pode ser, e à Santíssima Inquisição. Por outro lado, a certa altura, António Pereira de Figueiredo, um dos censores da Real Mesa, decide que as obras completas de Monsieur de Voltaire devem ser também, todas elas, proibidas, porque mesmo quando Voltaire parece bom, é mau. Ou seja, e ele é pior ainda, diz-se a certa altura, que Martinho Lutero, porque ele insinua ser um bom católico mesmo quando não está a ser. Mas depois outro censor da Real Mesa, e eu creio que é o Inácio de São Caetano, responde a essa censura universal das obras de Voltaire, dizendo que, na verdade, um bom censor nem deveria saber quem é que era o autor do livro, porque lhe compete apenas analisar o conteúdo do livro. E analisar o conteúdo do livro significaria, por exemplo, que o século de Luís XIV, ou a peça Maomé de Voltaire, uma peça que verbera o fanatismo dos muçulmanos, deveria ser permitida, deveria ser pública. É claro que a questão de se a peça é de facto contra o fanatismo dos muçulmanos, ou se é uma maneira utilizada por Voltaire de, parecendo que está a falar dos muçulmanos, estar a falar do obscurantismo católico na França da sua época, é uma coisa que foi imediatamente polémica na própria França. Mas pronto, esta é uma discussão entre censores. E ela é interessante porque nos permite perceber que a própria definição do que é censura está em jogo dentro da Real Mesa Censória. O mesmo podemos dizer, por exemplo, para mesmo que é um livro. Esse é um outro dos capítulos da minha tese, que chama O Censor Iluminado, e que foi publicada pela Tinta da China. Tem a ver com uma polémica entre censores acerca de livros que servem de amuletos, que eram chamados as breves de marca, ou os breves de marca. Portanto, seriam livros mais ou menos deste tamanho, ou mais pequeninos ainda, às vezes aparecem com metade do tamanho deste caderninho. E embora o conteúdo destes livros não oferecesse nenhuma dúvida a ninguém, porque eram só uma coletânea de orações e de preces devotas, o problema era o que os livros prometiam. Os livros prometiam a proteção a quem os usasse, não a quem os lesse, a quem os usasse, fosse iletrado e os usasse, por exemplo, no bolso, contra tudo desde terremotos, ar ruído, mordeduras de cães, raios, tempestades, etc. Incluíam a novena de Santa Bárbara, que ainda hoje, em Portugal, a minha mãe sempre soube recitar, não é? Como amuleto. E, portanto, o censor tem que discutir o que é um livro aqui. O que é o livro é aquilo que está nas páginas impressas, aquilo que podemos ler, então nesse caso ele deve passar, não há nenhum conteúdo neste breve de marca que seja complicado, ou um livro é a utilização que dele vai fazer o leitor, uma discussão muito pós-moderna, se quisermos, não é? Porque se o leitor, ou melhor, nem é o leitor, se o utilizador que não sabe ler, mas que põe este livro na algibeira, está à espera que, com estas palavras, certos efeitos físicos, como terremotos, raios, etc., sejam evitados, nós estamos a deixar entrar pela janela aquilo a que tentámos fechar a porta com a proibição ao juízo da verdadeira causa do terremoto de Malagrida. Ou seja, a divisão completa entre as palavras e o mundo físico que os censores tentam instituir. Bem, portanto, o que é que acontece no caso desse livro? No caso desse livro, o que é que acaba por ser proibido, mas agora, francamente, eu próprio já não me lembro. Porque estou com aquela espécie de amnésia pós-tese e já não me lembro, para ser sincero, não me lembro exatamente como é que acaba essa controvérsia. Depois, se calhar, podemos falar, para eu me poder calar aqui, dos censores da Real Mesa. Há 4 capítulos no livro sobre 4 dos censores mais importantes da Real Mesa. Manuel do Cenáculo, que chegou a ser presidente da Real Mesa Censória, António Pereira de Figueiredo, também nosso velho conhecido, ex-oratoriano, primeiro tradutor da Vulgata, primeiro tradutor católico da Vulgata para português, João Batista de São Caetano, conhecido jansenista, ou a certa altura chamado pelos espanhóis jansenista hasta los huesos, que é o título do capítulo, jansenista até os ossos,
e como é que ele se chama? Luís do Monte Carmelo, que é tratado pelos outros censores como fastidioso em matérias de ortografia. Há uma carta na Biblioteca Pública de Évora do António Pereira de Figueiredo ao Manuel do Cenáculo a queixar-se do Luís do Monte Carmelo porque é um censor que suprime livros por razões destas. Má ortografia, ortografia verneiana, ou então, por outro lado, a ortografia etimológica. Ele queria estar ali a meio entre a polémica entre os verneianos e os etimológicos. Más traduções, que ainda continua. Esse é um lado interessante. Os censores tinham a incumbência de definir uma ortografia unificada para o português. E tinha os critérios lá estabelecidos? Não tinha. Eles discutiram entre eles e depois há uma coisa curiosa. A certa altura quase conseguem chegar a acordo em relação a suprimir o i grego. Não era preciso na língua portuguesa. Até ao momento em que há um capítulo também sobre isto, a demanda da uniformidade ortográfica, que tinha saído antes num livro dirigido pela Rita Marquilhas, aqui da casa, e depois, a certa altura, há um censor que se apercebe que o i grego é utilizado por El Rei na sua real firma. E, portanto, estão quase a tomar uma decisão de uniformização ortográfica do português e depois não conseguem por razões políticas. O Luís do Monte Carmelo era, para usar um plebeísmo, de facto o tipo mais chato em relação a estas coisas todas, interferia nas censuras dos seus colegas por causa disto e é conhecido por ser excessivamente fastidioso e noutras coisas também. Ele a certa altura está com os outros censores e com a corte toda em Salvaterra de Magos, onde está a família real, e recusa sair à ópera com a família real porque diz que isso não era compatível com a sua com o seu caráter de religioso, severo, devoto. O João Batista de São Caetano era mais, e a certa altura o Manuel do Cenáculo zanga-se com ele e diz: então, se ele lê todas as peças como censor, incluindo as mais obscenas, como é que ele pode não ir à ópera quando a Sua Majestade está lá e, pela sua própria presença, está mesmo a dizer que o conteúdo daquilo que se vê em palco é legítimo. Portanto, o Luís do Monte Carmelo é de facto uma daquelas pessoas que nas instituições devia ser sempre o tipo mais complicado nas reuniões. Portanto, há 4 capítulos para estes 4 e depois há a grande questão que está por trás da tese, que tem a ver com esta descoberta, ao começar a ir ali à Torre do Tombo e a ler estes documentos, quando eu começo a ver muitas peças de teatro, quando eu mudei de imagem, de preconceito, se vocês quiserem, em relação à censura ao ler aqueles documentos. Porque no início eu apanhava muitos destes textos proibidos porque as metáforas não eram muito claras, porque as personagens eram inverosímeis, porque o título era muito longo e por aí adiante. E no início eu era levado a pensar, muitas vezes, que a razão não podia ser aquela. Ou seja, estava ali a cometer um pecado como historiador, que era achar que o documento estava a ser hipócrita. O censor não está a censurar verdadeiramente por causa disto. Eu estava à espera de censuras, a maior parte delas por razões ou de textos que fossem sediciosos, ou que fossem heréticos, ou que fossem obscenos, por exemplo. E, de facto, há tudo isso na Real Mesa, mas essas razões estão mais ou menos em paridade com aquilo que podemos chamar as outras razões das censuras. Razões estéticas, razões de título, de intriga, de intriga. Quando eu digo de intriga, é de intriga narrativa, não é de intriga entre censores e autores. Isso achava eu no início. O censor tem uma inimizade com aquele autor e, por causa disso, diz que está a proibir o livro porque as metáforas daquele autor são desproporcionais. Mas quando se começa a ver isto, muitas vezes, com muitos diferentes autores, portugueses e estrangeiros, vivos e mortos, e quando se começa a ver que estes documentos se encaixam bem no resto do argumentário dos censores, nós temos que perceber que, para eles, as razões estéticas são razões políticas. E são razões políticas que estão muito ligadas às máximas do neoclassicismo, para dizer assim simplificadamente, ao famoso inutilia truncate.
o título não pode ser demasiado longo, porque o título tem que ir direto ao assunto. Por outro lado, o título tem que desempenhar, há quase que uma espécie de compromisso entre autor e leitor no título. Portanto, livros que não desempenham bem o seu título, eu aqui interpretaria quase este desempenho como quando se vai à loja de penhores, não é? Põe-se um título que é aquilo que está mais diretamente disponível ao leitor na luz pública, e o título promete que o livro vai ser sobre isto, o livro tem que ser sobre isto. Se o livro não for sobre isto, há ali uma espécie de falta de uma falta ética do autor perante o leitor, e isso deve levar o censor a intervir e a suprimir o livro, às vezes a mandá-lo para trás e a pedir correções, que é uma coisa que pode acontecer também. E, portanto, isto tudo acaba por nos levar a perguntar: é uma censura ao iluminismo ou é uma censura do iluminismo? Ou é até uma censura iluminista? Porque essa polémica era uma polémica que aparecia em todas as referências à Real Mesa Censória que eu apanhava em biografias do Marquês, em entradas de enciclopédia portuguesas e estrangeiras sobre o assunto. Alguns autores olhavam para a Real Mesa e viam a Real Mesa como mais uma ferramenta na luta contra o obscurantismo e o fanatismo e a superstição. E, portanto, era uma censura iluminista. Outros achavam que, bem, era uma ferramenta repressiva e, além disso, o Voltaire, o Rousseau, etc., eram proibidos. Portanto, era anti-iluminista e não iluminista. Como é que, de certa forma, se resolve este dilema? É verdade que a Real Mesa persegue tudo aquilo que considera, digamos, uma herança perniciosa do passado, o jesuitismo, o fanatismo, a superstição, os títulos barrocos, etc. Mas é verdade que, ao mesmo tempo, ela persegue também os autores, os filósofos radicais, e isso está também no decreto institutório, é uma das coisas que a Real Mesa deve proibir. Portanto, tentando preservar uma espécie de hinterland regalista, muito contaminado pelo jansenismo, contra, ao mesmo tempo, o jesuitismo e o iluminismo radical. Por outro lado, os censores estão sempre a referir-se às luzes, e há também autores das luzes que partilham com os censores a mesma ecologia cultural, por assim dizer. E é aí que, aproximando do fim, entra o Louis-Sébastien Mercier, o ano 2440, que é censurado pela Real Mesa, como as viagens de Gulliversão, como são... Além disso, a Real Mesa tem o interesse em nos poder servir para estudos da recepção de todas estas coisas, às vezes em censuras de altíssima qualidade, muito bem escritas e pensadas acerca destes livros, às vezes não é? E quando os censores leem o ano 2440, admitem que, em primeiro lugar, é um livro com algum talento, que aquilo a que o livro se propõe, que é basicamente desenvolver em forma literária aquela ideia leibniziana de que o presente está prenhe do futuro, que eles citam, que aparece como epígrafe no livro e é citado na censura ao ano 2440, que o livro oferece muitos problemas, porque o que estariam à espera era de ver um livro com os costumes do século XVIII completamente reformados. Quer dizer, eu presumo que muita gente conhece o ano 2440, é a primeira ucronia da literatura europeia, não é? O protagonista adormece no século XVIII e acorda no século XXV, em 2440, e anda pela Paris de 2440, acompanhado por um parisiense, portanto, desse ano futuro. Esta ucronia não tem nada daquilo que nós começamos a ver nas ucronias do século XIX, não é? E na protoficção científica não há nada de inovação tecnológica na Paris de 2440. Não há carros voadores, nem telemóveis, nem ecrãs de televisão, não há nada disso. A grande inovação na Paris do século XXV é uma restauração, não é uma inovação, é uma restauração política e cultural do Reino de França, como não tendo diferenças de ordens, diferenças de categorias entre nobres, plebeus e religiosos. É uma ucronia anticlassista, igualitária, e
tipicamente iluminista, neste sentido, que compartilha com os censores, de achar que o progresso das artes e das ciências não é um progresso por fermentação, que é o nosso fundo cultural, que é o nosso fundo cultural liberal e romântico. Quanto mais ideias, melhor. Quanto mais debate, melhor. Os livros falsos e os livros verdadeiros onde combater-se na esfera pública, e dessa concorrência entre sucessivos erros vamos aproximando-nos da verdade, etc, etc. Não é isso. Não é essa a metáfora, tanto dos censores como destes autores, perseguidos por censores, e alguns deles perseguidos por censores, e também eles próprios censores, na Direction de la Librairie do Malesherbes. A metáfora deles não é a da fermentação, é a da destilação. Portanto, as ciências e as artes avançam diminuindo o volume de conteúdos à nossa disposição e não aumentando. Livros a mais é erros a mais. O papel do censor e o papel do intelectual iluminista é separar o verdadeiro do falso, e o falso pode ser descartado. Não tem préstimo, não é útil. E o que acontece ao protagonista do ano 2440, quando vai visitar a Biblioteca do Rei, que é um dos momentos reveladores daquela obra, é que ele está à espera de ver milhões de livros na Biblioteca do Rei, porque a Biblioteca do Rei, no século XVIII, já tinha tantos milhares, ou dezenas de milhares, ou centenas de milhares de volumes, que certamente no século XXV tem que haver milhões de volumes. E então o que é que acontece? Quando ele finalmente chega à Biblioteca do Rei, os livros estão todos numa só estante. Há menos livros na Biblioteca do Rei do século XXV, um século muito avançado, muito iluminado, do que aqueles que a gente tem aqui nesta sala. Porquê? Porque Newton resolveu os problemas de física, e para a física só precisamos ter Newton, não precisamos ter o resto. E a Real Mesa Sensória também faz isso, não com Newton, mas com o Descartes. É proibido tudo o que é física newtoniana, tudo o que é física aristotélica, e, por exemplo, nas conclusões, ou seja, nas teses académicas, nas dissertações em Coimbra, se um autor vai defender física aristotélica, os censores proíbem. Portanto, antes dos próprios procedimentos da universidade. E lá está uma coisa que eles partilham com o Mercier, só muda o físico de predileção, não é? O físico canónico, em vez de ser o Descartes, ser o Newton. Poesia, só é preciso um volume com a melhor poesia da antiguidade e dos modernos. Direito, só é preciso o melhor do direito. Isto tudo cabe numa estante. Portanto, a metáfora que está por trás disto é a da destilação. Não há compreensão do facto de que, para chegar a uma verdade superior, é bom que as verdades e que os erros estejam em confronto na esfera pública. Porque raio havemos de deixar os erros chegarem à esfera pública, porque eles só vão confundir as pessoas e encher de preocupação as pessoas, e o papel do censor é obviar a confusão. Portanto, é uma censura que, reclamando-se as luzes, é evidente diferente do iluminismo dos filósofos radicais, mas partilha com alguns deles, com o Rousseau e com alguns autores menores, esta ideia de que nós temos que destilar e, portanto, diminuir os conteúdos que estão disponíveis à luz pública, e, com isso, aproximar-se, fazer avançar o progresso das artes e das ciências no reino. E, portanto, daí o censor iluminado, e ficaria por aqui. Obrigado.